aí, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, continuando na unidade temática álgebra e continuando também falando um pouco sobre expressões algébricas. Vamos falar um pouco sobre expressões algébricas equivalentes. Acompanhe aí o raciocínio de Júlia Guilherme. Ela fala o seguinte: existe outra maneira de dizer 3 vezes o 5 mais 4 vezes o 5 sem falar o resultado? Então Guilherme responde: fácil, é só dizer 7 vezes o 5. Isso resulta em 35, certo? Genericamente chamando um número desconhecido de x, como a gente faz na álgebra, podemos dizer que 3 vezes esse número mais 4 vezes esse mesmo número, vamos representar por 3x mais 4x, que é a mesma coisa que dizer 7 vezes esse número, que representamos por 7x. Então, dizemos que as expressões algébricas 3x mais 4x e 7x são equivalentes. Ou seja, elas duas, quando eu substituo, o x pelo mesmo valor, vai dar o mesmo resultado. Então, elas são equivalentes e podemos, sempre que quisermos, substituir uma delas pela outra. Esse uso da propriedade distributiva, aquela propriedade da distribuição na multiplicação. A gente vai usar essa propriedade para determinar algumas expressões algébricas equivalentes. Por exemplo, aqui 2x mais 6x. Eu posso colocar aqui meus coeficientes em evidência, separando eles das letrinhas. Então, aqui eu tenho 2 mais 6. Como eu já falei, quando eu tenho um número do lado da letrinha, é porque está ocorrendo uma multiplicação aqui entre elas. Então, aqui ficou 2 mais 6 vezes o x. 2 mais 6 é igual a 8. E eu continuo vezes o x. 8 vezes x é igual a 8x. É como se houvesse aqui uma simplificação com termos algébricos semelhantes. 2x mais 6x é igual a 8x, de forma mais direta. Aqui outro exemplo, 3y mais 5y mais y. Então, aqui tirou todos os coeficientes para fazer a soma, certo? 3, 5 e o 1 aqui do lado do y, que ele fica como se fosse invisível, e depois é que ele aparece. 3 mais 5 mais 1 vezes o y. 3 mais 5 mais 1 é igual a 9. 9 vezes y igual a 9y, certo? Então, aqui é a simplificação dos termos algébricos semelhantes, que tem a mesma parte literal. Aqui eu já posso fazer uma distribuição de uma multiplicação. O 3 aqui está antes de um parênteses, então ele está multiplicando quem está dentro do parênteses, Uma multiplicação distributiva. 3 vezes o x, depois o 3 vezes o 4. 3 vezes x mais 3 vezes 4. 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 4, 12. Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica equivalente a esta daqui, porque eu usei a propriedade distributiva da multiplicação. Agora, pessoal, prestem atenção neste exemplo aqui, Aluguel de bicicleta. Um aluguel de bicicleta em um parque, certo? O valor fixo deste aluguel, suponhamos que é R$3. E o valor por hora é R$2. Ou seja, se eu quiser pegar e alugar uma bicicleta para pedalar nesse parque, eu já vou ter que pagar R$3, que é o valor fixo. Depois eu vou ter que pagar R$2 por hora que eu estiver com esta bicicleta. Então, qual é a expressão algébrica que representa essa situação? Primeiro, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu pedalei, que eu andei, que eu fiquei com essa bicicleta por 2 horas. Então, aqui eu tenho uma expressão numérica, porque eu não tenho aqui nenhuma letrinha para ser expressão algébrica ainda. Eu tenho R$3, que é o valor fixo, mais R$2 por hora. Digamos que eu andei 2 horas com essa bicicleta. Então, eu tenho que multiplicar, por o total que vai valer em cada hora. Então, vai ficar R$3, porque eu primeiro tenho que resolver a multiplicação, seguindo a ordem. R$3 mais 4, que é igual a 7. Então, aqui eu gastei R$7 pedalando, nesta bicicleta por 2 horas com este aluguel.
Agora vamos supor que eu fiquei com essa bicicleta por 5 horas. De novo, o mesmo valor fixo, R$3 mais R$2, que é o valor por hora, vezes 5, que aqui é a quantidade de hora, o tempo que eu passei com esta bicicleta, 5 horas. De novo, resolvendo primeiro a multiplicação, que deu 10, mais 3, igual a R$13. Então, eu vou aqui pagar R$13 no total, por tudo, pelo valor fixo e pela quantidade de horas que eu fiquei. Então, você pode observar aqui que aqui, ó, no começo, é a mesma expressão, 3 mais 2, vezes algum valor que pode variar. Eu posso variar aí no valor que é a quantidade de horas que eu vou passar com a bicicleta. Então, ela vai variar, vai ser uma coisa variável. Então, aqui eu posso substituir esse valor aqui, que no começo foi 2, depois foi 5, pode ser qualquer valor, por uma letrinha, um valor X. Certo? Então, posso resumir aqui esta expressão, R$3 mais R$2 vezes X, que é a minha letrinha, minha parte variável que vai variar. Eu posso colocar aqui qualquer valor por 3 mais 2x. Então, aqui é a minha expressão algébrica que eu vou representar essa situação aí do aluguel de uma bicicleta nesse parque. Aqui vai ser os valores fixos que não vão mudar e a única parte que vai variar é a parte da incógnita, da letrinha. Esse exemplo da bicicleta vai ser bastante útil para que vocês entendam essa próxima parte do conteúdo da expressão algébrica, que é o valor numérico de uma expressão algébrica. Pessoal, o valor numérico é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis por números. As letras, que são chamadas de variáveis nas expressões algébricas, elas podem ser substituídas por qualquer valor numérico. Por exemplo, na expressão lá da bicicleta, do aluguel da bicicleta, a gente começou já colocando valores. Primeiro a gente passou com a bicicleta por 2 horas, depois foi com 5 horas e o valor que a gente ia pagar ia variando. Então, a gente já começou ao contrário, a gente já começou introduzindo aí o valor numérico no lugar do valor da variável, que é a nossa letrinha. Vamos para um exemplo aí, ó. Na expressão algébrica 2x mais 3y, calcule o valor numérico da expressão com x igual a 5 e y igual a 4. O que isso quer dizer, professora? Que agora eu vou ter um valor reconhecido para as letrinhas. Neste caso, o x agora ele vai valer 5 e o y ele vai valer 4. Então, ele está me dando um valor, algo conhecido para eu substituir as minhas letrinhas que antes era desconhecida o valor. Quando um número está ao lado de uma letrinha, eles estão multiplicando, está acontecendo aqui uma multiplicação. Então, no momento que eu for trocar a letrinha por um número, eu tenho que permitir que ainda aconteça essa multiplicação. Então, aqui vai ficar 2x, no lugar do x vai ficar 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. Mais, que é aqui a operação da minha expressão, eu continuo. 3 vezes, antes era y, agora vai ser 4. E aqui não tem mais letrinha, só tem números e eu posso resolver. 2 vezes 5 vai ser 10 e 3 vezes 4 vai ser 12. Que somados 2 vai ser igual a 22. Esse 22 aqui é chamado de valor numérico de uma expressão algébrica. Ele é o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 3y. Porque eu troquei o x por um valor e y por outro valor, certo? Eu posso encontrar outros valores numéricos para esta mesma expressão? Posso. Eu posso aqui colocar x tendo outro valor diferente de 5, pode ser um 2. O y aqui tendo outro valor diferente de 4, pode ser um 7. Que resolver dessa mesma forma que eu vou encontrar outro valor numérico diferente. Outro exemplo, o perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula P de perímetro igual a 2B mais 2H.
Substituindo as letras com os valores indicados, encontre o perímetro dos seguintes retângulos. A gente vai ter aí 3 retângulos, certo? É a mesma fórmula aqui, a mesma expressão algébrica para os 3 retângulos, certo? No primeiro retângulo, o H tem valor de 3 e o B tem valor de 2. Então, eu vou substituir aqui, vai ficar 2 vezes 2, que aqui no começo é 2B, mais 2 vezes 3, que é 2H. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 3, 6, 4 mais 6, 10. Então, aqui na letra A, eu vou ter o valor numérico 10, né? O perímetro vai ser 10. Na letra B, eu vou ter H como 2,5 e B como 4. Então, aqui vai ser 2 vezes 4, que é no lugar do B, mais 2 vezes 2,5, que é no lugar do H. Resolvendo a multiplicação e a soma vai ser igual a 13. Então, aqui na letra B, o valor numérico já é 13. Observe que eu estou utilizando a mesma fórmula, a mesma expressão algébrica, só que com valores diferentes para H e para B. Na letra C, do mesmo jeito, agora H e B têm o mesmo valor numérico, 3. Então, aqui vai ser 2 vezes 3 mais 2 vezes 3. Resolvendo a multiplicação e a soma vai ser igual a 12. Então, eu posso sim ter a mesma expressão algébrica e valores numéricos, ou seja, resultados diferentes dessa expressão, quando eu substituo a letrinha, que é a variável, por qualquer número. Vamos para outro exemplo, pessoal. Em uma lanchonete tem a seguinte tabela de preço. Pastel, R$ 5,00, refrigerante, R$ 4,00. Eu e meu primo Carlos compramos X pastéis e Y refrigerantes. Quanto gastamos na compra de? Letra A, se for 6 pastéis e 5 refrigerantes. Letra B, se for 8 pastéis e 6 refrigerantes. Antes de resolvermos aí, vamos fazer a nossa expressão algébrica geral, principal, certo? Que vai ser 5 vezes x, ou seja, 5x, mais 4 vezes y, ou seja, 4y, certo? X está sendo representado por pastéis que custa quanto? R$ 5,00. E y está representando os refrigerantes que custa quanto cada um? R$ 4,00. Então, vai ficar 5 vezes a quantidade de pastéis, que não sei qual vai ser variável, que vai ser meu x, mais 4 vezes a quantidade de refrigerante, que eu não sei, vai ser variável, que é y. Usando esta fórmula aqui, eu posso substituir o x e o y por qualquer valor. Então, na letra A vai ter 5 vezes 6, que é a quantidade de pastéis, mais 4 vezes 5, aqui o 5 é a quantidade de refrigerantes. Resolvendo essa multiplicação, vai ficar 30 mais 20, que vai ser igual a 50. Então, gastamos R$ 50,00 se comprarmos 6 pastéis e 5 refrigerantes. Na letra B, é 8 pastéis, então vai ficar 5 vezes 8, mais 6 refrigerantes, então vai ficar 4 vezes 6, ok? Resolvendo essa multiplicação, vai ficar 40 mais 24, que vai ser igual a 64. Então, na compra de 8 pastéis e 6 refrigerantes, gastaremos R$ 64,00. Então, a gente aqui só precisa trocar as letrinhas por valores numéricos, né? Por números, e encontrar o resultado daquela expressão. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. A gente vai continuar trabalhando essa parte de valor numérico das expressões algébricas. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.